Na maior parte do Brasil, temos um calor intenso durante boa parte do ano. E além da alta temperatura, quando fica muito tempo sem chover, os pastos secam e os animais sofrem com a falta de comida. Por esses e outros motivos, com certeza você já reclamou diversas vezes do calor que faz por aqui. Porém, depois que assistir esse vídeo, você provavelmente nunca mais vai reclamar. Isso porque nós vamos conhecer o local mais quente do planeta, onde tem temperaturas que chegam a 70 graus. Para se ter noção, por lá, dependendo do tênis que você estiver, ele pode derreter no contato com o solo. Como será que deve ser viver em um local como esse? Fique por aí que vamos descobrir isso agora e conhecer também a cidade brasileira que bateu 2 vezes o recorde de cidade mais quente. O calor extremo pode ser muito prejudicial e até causar a morte de seres humanos e criações de animais em fazendas. Antes de conhecermos o local que chegou a incríveis 70 graus, temos que ter algum meio de comparação para entendermos o que é tudo isso. Por exemplo, nos últimos meses, um intenso calor passou por boa parte dos Estados Unidos, com temperaturas na faixa de 40 graus Celsius. E isso já foi o suficiente para pelo menos 2.100 bovinos morrerem de calor. Quase meia tonelada de animais falecidos, entre 1.850 e 2.000 cabeças de gado, foram levadas para um aterro no estado do Kansas. A quantidade de animais mortos foi tão grande que o Kansas precisou suspender temporariamente o requisito de que carcaças sejam cobertas por pelo menos 15 centímetros de terra. Isso para dar conta da demanda de cobrir tantos animais. Apesar de permitido por lei, esse não é um método típico de disposição de corpos, mas a quantidade de bois foi tão grande que as instalações que geralmente convertem essas carcaças em alimentos para animais de estimação ficaram sobrecarregadas, levando o governo estadual e os criadores de gado a tomar medidas de emergência. Se um calor de 40 graus já causou tudo isso nas fazendas dos Estados Unidos, imagine só como deve ser visitar um local que chega a 70 graus. Uma expedição de cientistas foi ao lugar mais quente do planeta, o deserto de Lut, no Irã, para investigar como é possível existir vida animal ali, mas não vegetação. Na área declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, como eu disse, as temperaturas chegam a 70 graus. Em persa, a região é chamada de Dasht-e-Lut, o que significa algo como deserto do vazio. Mas apesar desse nome, foram descobertos ali água, insetos, répteis e raposas do deserto. Amir, que é professor de hidrologia, explica que por ali há espécies de animais que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. No entanto, curiosamente, não há registro de vegetação em nenhum ponto dos 52.000 quilômetros quadrados de deserto, localizado no sudeste do país, próximo às fronteiras do Paquistão e Afeganistão. E o que cientistas querem entender é exatamente como existe uma cadeia alimentar numa região tão árida e sem plantas. Amir viajou ao coração do deserto de Lut com um grupo de pesquisadores de diferentes áreas que trabalham nos Estados Unidos, Irã e países europeus. Uma das hipóteses dos cientistas é que pássaros que morreram na área são parte importante da cadeia alimentar. Eles disseram que frequentemente avistavam pássaros mortos no deserto. A maioria são aves migratórias que provavelmente se perderam durante seu trajeto e terminaram chegando a Lut, e dali não conseguiram mais sair com vida por conta do calor. Para comprovar ou descartar a teoria, os pesquisadores coletaram a amostra das aves mortas durante a expedição. Imagens de satélite mostraram um recorde de 70,7 graus Celsius em 2015, temperatura que, segundo o pesquisador, não foi um caso isolado. Outras observações registraram números semelhantes. Amir explica ainda que a geografia da região é o que provoca temperaturas tão altas. Algumas áreas são compostas de rochas vulcânicas que absorvem calor e outras de dunas e ventos fortes. A combinação dessas circunstâncias de superfície muito quente e muito vento é o que provoca o calor extremo. É como ter um secador de cabelo funcionando o tempo todo. Apesar da região parecer pouco atraente, o pesquisador a descreve como um deserto de dunas elegantes que ganham padrões incríveis criados pelo vento, e que é repleto de caloutes, formações de rochas criadas pela erosão do vento. Imagens de satélite também mostraram padrões de umidade no terreno. Inicialmente, os pesquisadores não acreditaram nas informações transmitidas. Pensaram que as rochas da região estavam enviando sinais distorcidos, mas quando chegaram ao lugar onde as imagens mostraram umidade, os veículos ficaram presos em vários centímetros de lodo. Essa foi a confirmação de que existia de fato água ali.
ali. E não se trata de um lugar pequeno, acreditam-se que trata-se de uma área grande, a qual decidiram chamar de o Mar Escondido de Lute, porque a água é salgada. O pesquisador sugere que a umidade surge das diversas montanhas que rodeiam a zona plana. As águas das ocasionais chuvas da primavera e do início de outono seriam drenadas até ali. Mas esses calores que bateram recorde não são apenas coisa de outros países, não. Em 2020, a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, bateu 2 recordes históricos de calor em um intervalo de 3 horas. Às 14 horas, a capital registrou 43,7 graus. Já às 17 horas, os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia marcaram 44 graus, estabelecendo um novo recorde de calor desde dezembro de 1910, quando começaram as medições. As medições são feitas na sombra, dentro de um abrigo de madeira. Segundo o INMET, em termômetros de rua, os registros chegaram a 50 graus. A capital teve um setembro histórico no ano de 2020 por causa do calor extremo. A temperatura foi igual ou maior que 40 graus em 19 dos 29 dias do mês. Em 7 dias de setembro, a temperatura passou dos 42 graus em Cuiabá. Além do calor excessivo, moradores da capital sofreram com a fumaça das queimadas vindas do Pantanal e o tempo seco. E isso é um grande problema para os animais, principalmente por ser no Mato Grosso, que é um dos estados que tem o maior número de rebanhos de gado do Brasil. E o atual calor em nosso país nos últimos tempos vem causando bastante desconforto tanto nos seres humanos quanto em animais. É importante saber que a ambiência na produção de bovinos, por exemplo, requer cuidados preventivos por parte do produtor rural. E uma das situações que pode afetar a produção do gado de corte e de leite é a exposição às altas temperaturas e a radiação solar intensa, que pode afetar a fertilidade das fêmeas. Como não tem controle sobre o clima, o ideal é o pecuarista associar a produção bovina com a introdução de árvores ao redor da propriedade, adotando sistemas interligados, como a integração lavoura-pecuária-floresta. Nas pastagens sem sombra, é necessário que o produtor perceba que os bovinos estressados por causa do calor se expressam fisicamente por meio da movimentação excessiva, além do agrupamento nos extremos do piquete, ingestão frequente de água e descanso na posição deitada. De acordo com informações publicadas pela Beef Point, a produção animal nos trópicos é limitada, principalmente por causa do estresse térmico. E ainda existe um agravante: as raças selecionadas para maior produção, de modo geral, são provenientes de países de clima temperado, o que não permite a eles expressar o máximo de sua capacidade produtiva. As raças bovinas especializadas para a produção de carne, por exemplo, são geralmente bastante exigentes quanto ao clima. Por esse motivo, é necessário oferecer a esses animais as instalações adequadas e o manejo correto, de forma a amenizar os efeitos estressantes do meio ambiente. Quando a mãe bovina espera um filhote, o feto também é altamente sensível às mudanças térmicas, fato que pode levá-lo à morte sem que os profissionais que acompanham a gestação percebam. Realmente, o calor intenso não é algo simples de se lidar aqui em nosso país. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar seu like e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. Deixe também um comentário aí embaixo com a sua opinião. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 150 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!